Seja muito bem-vindo ao podcast Amarildo Leal. Aqui é um espaço criado para o empresário, que busca crescimento, é parte de se adaptar e encontrar soluções inteligentes para os desafios do nosso dia a dia. Aqui você vai encontrar histórias reais, estratégias que vão proporcionar algumas informações para você, para o seu dia a dia ali, que é muito importante esse dia a dia, esse desafio diário do empresário. Eu sou Amarildo Leal, sou advogado, empresário, e aqui nós vamos convidar diversas profissionais especialistas nas suas áreas, que são referência em suas áreas. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui 3 convidados de peso. Doutora Carolina Ferraz, Carolina Santana Fontes. Com muito prazer a gente recebe, doutora, aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Amarildo, a oportunidade, o convite. Muito obrigada. A doutora Ana Carolina... que eu tô com essa doutora Ana Carolina. Calma. A doutora Carolina é advogada há 11 anos, na cidade de São Paulo, capital, especialista em direito empresarial, mas que tem foco em gestão de crise. Esse tema que tanto assusta os empresários, que fala sobre falência e recuperação de empresas. Temos também aqui a presença da doutora Graziele Rodrigues Claudino. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Amarildo. Obrigada pela oportunidade. Espero que a gente possa contribuir aqui com o seu podcast. Com certeza, nós temos certeza que vamos compartilhar muitas ideias aqui. A doutora Graziele é advogada há 8 anos, com escritório na capital de São Paulo também, especialista em direito empresarial e direito do consumidor. É onde que ela vai nos brindar com vários assuntos a respeito do Código de Defesa do Consumidor, sobre a ótica do empresário. Temos aqui também meu amigo Paulo Roberto de Oliveira. Mais uma vez é um prazer de novo comigo aqui nesse podcast, Paulo. Eu que agradeço de novo pelo convite e pela confiança. Obrigado. Paulo de Oliveira, ele é CEO da empresa, do mercado de empresas, CEO também da Revigora Energia Solar e também share da Vistage. Hoje nós estamos num espaço bem democrático aqui. Aqui nós temos 2 paulistanas, temos um paulista. Para quem não sabe, no estado de São Paulo, quem nasce do interior de São Paulo é paulista, e quem nasce na capital é paulistano. Então tem 2 paulistanas, tem um paulista e um curitibano aqui. Lógico, também. Né? Já faltava. Tem que fazer a compensação, Exatamente. né, da mesa. E eu cumprimento as pessoas, fiquem tranquilos. É o que o pessoal tem, a Karine Caibente, que é de um grupo que nós frequentamos, ela fala que ela é curitibana não praticante. Ela conversa, no elevador ela conversa com as pessoas. Se bem que eu não senti isso aqui, acho que é mais folclore. Eu acho que é folclore, eu acho que é folclore. Acho que já foi. Na época que Curitiba era muito frio, não faz sentido, né? Não ficar conversando no portão. Então... É isso aí. Então, esses profissionais especialistas são os profissionais que nós temos na plataforma Leal Office 360. O que é essa plataforma? Essa plataforma ela veio para sanar as dores do empresário. O que acontece? Qual empresário que não teve aquele dia que um colaborador, por exemplo, ele vai lá e se acidenta no trabalho, ou um próprio cliente vai lá e se acidenta ali? O que ele vai fazer? Ele precisa conversar tirar algumas orientações com o advogado de direito do trabalho. Se ele recebe uma notificação, olha, você vai ter que registrar a sua marca, porque senão você não vai poder usá-la. Se você quiser mudar o sistema, implantando inteligência artificial lá na sua empresa, para fazer um processo de gestão, melhorar o seu processo de gestão, tudo isso aí são profissionais que nós temos nessa plataforma. Inteligência artificial, importação e exportação. Se você tem alguma dúvida, você quer importar algum produto,
você tem todos esses profissionais lá. Além da área jurídica, do direito do consumidor, de gestão de crise, que é o caso das doutoras aqui, temos também consultoria, que é o caso do Paulo Oliveira, e também advogados especialistas em direito tributário, direito do trabalho, direito previdenciário, direitos autorais. Em suma, são cerca de 30 profissionais especialistas prontos e dispostos a dar todo o apoio ao empresário. E como fazer? Basta o empresário, em uma mensalidade acessível, ele tem de 1 a 10 encontros online com esses especialistas. E ali ele vai tirar todas as suas dúvidas. Se você quiser fazer conhecer melhor a nossa plataforma, basta acessar o nosso site lealoffice360.com.br ou a nossa página do Instagram, @lealoffice360. Esse é o nosso, ali na nossa página vão ter bastante informações para você. E vamos começar então aqui com a doutora Carolina. Doutora Carolina, vamos falar sobre gestão de crise. Normalmente, quando um empresário ele está à beira de uma falência ou de uma recuperação judicial, para ele parece que o mundo acabou. Então, ali, o que eu vou fazer na minha vida? Já vão expropriar meus bens, já vão bloquear as minhas contas. Só que eu acredito que falta um pouco de informação. A lei não pode ser tão drástica assim como o empresário imagina. Então, por isso que eu gostaria que você fizesse um resumido bem simples. Como que é essa etapa do processo de falência para o empresário entender um pouco melhor disso aí? Amarildo, de novo, queria agradecer a oportunidade de participar da plataforma. Eu acho que é uma oportunidade incrível, não só para os colaboradores, para os advogados colegas, mas também para os consumidores, né, para os empresários, que vão poder ter com tanta facilidade acesso a tanto conteúdo, a tantos profissionais tão capacitados no mercado. Falando aqui sobre gestão de crise, né, não é um assunto muito gostoso de ouvir, principalmente para quem é empresário. Então, gestão de crise, recuperação judicial e falência são nomes que assustam, né? Crise já é uma coisa que assusta, né? Já não é legal, já né? Não é legal. Ninguém quer ter crise, né? A gente tem diversos fatores que influenciam para que isso exista, né? Para que a gente tenha essa impressão. Vem dos processos de falência, que se tornavam aqueles processos morosos de 20, 30, 40 anos, e dinheiros que os proprietários, né, os empresários que desapareciam no mercado, os funcionários que nunca, né, ficavam ali literalmente a ver navios com relação aos valores pendentes. Mas na prática, a falência não é só isso, né? Então, é um processo complexo, é um processo que envolve ali a busca pela responsabilização, né? Então, você tem pesquisas sobre os atos praticados, você tem estudos sobre a causa da falência e você tem o processo falimentar. Então, a gente precisa afastar o mito de que a falência é algo, uma terra sem lei, porque não é. Então, aquele empresário que ocasionou a crise ou que agiu de forma, né, a provocar aquilo, ele vai ser responsabilizado. A depender da responsabilidade dele, ele pode ter os bens próprios ali atingidos pela falência e os credores, em contrapartida, podem sim receber. Não só os credores, né, pessoas físicas, mas também os empresários, os fornecedores, o próprio fisco, enfim. Então, a gente tem essa impressão da falência, por conta disso a gente precisa desmistificar. Eu penso que o empresário, ele precisa ficar atento aos sinais que a empresa dele dá. Então, se você tem uma operação que já não está mais tão rentável, ou você tem ali um gap no fluxo de caixa, você tem uma dificuldade em pagar, em assumir as suas responsabilidades financeiras, você precisa pensar em contratar um advogado, um consultor para sanar aquilo enquanto há tempo. O Instituto da Recuperação Judicial é muito legal, porque você torna uma empresa que tem capacidade operacional, você dá para ela mecanismos para que ela continue operando, existindo no mercado, exercendo a função social dela. Por outro lado, a falência, ela também não pode ser enxergada como o fim da linha. O empresário que age como boa-fé no mercado,
ele pode sim se socorrer à falência para estancar aquele endividamento. Então, você resolve aquele problema, né? Então, a gente não pode encarar a falência como o fim da linha. Ela é o fim daquela empresa, daquele CNPJ, daquela operação não mais rentável. Então, tem que ter... Vou aproveitar o gancho aqui para jogar o meu amigo Paulo aqui. Então, o empresário tem que estar atento a esses sinais. Quando ele percebe que está indo para o buraco ali. Então, e para estar atento, ele tem que ter disciplina, né? Ele tem que ter aquela disciplina, foco. Sim. Tem uma frase do Warren Buffett que ele fala assim que nós não precisamos ser mais espertos nem mais inteligentes que as pessoas. Temos que ser mais disciplinados. Sim. Então, quando a gente tem disciplina e foco, então acaba percebendo antes. É mais ou menos isso, Paulo? Tem algumas coisas que a gente deixa meio no limbo, né, quando fala de recuperação judicial, para nós que não conhecemos tanto, né? Mas trazendo para um cenário onde a gente tem ali dentro da mercado de empresas, que são empresários que buscam empreendedores que queiram comprar a empresa dele ou investidores, a gente percebe que é muito em questão de endividamento. E principalmente quando mistura o endividamento, que é pior ainda, né? Pega o endividamento pessoal e da própria empresa, né? Que acabou da empresa, ele pega o do dele, ou vice-versa. E acho que a solução é vender a empresa. Por isso que eu puxei esse assunto com você, falei, gostaria de participar, porque é uma coisa assim que me interessa muito, porque 90% do empresariado que nos procuram na plataforma, quando a gente começa a buscar, a gente percebe que ele quer vender para pagar dívida, e não necessariamente para se desfazer. Eu acho que lá no fundo do coração dele, ele não quer se desfazer da empresa dele, né? Sim. E eu acho que essa organização, ela começa um pouco antes de chegar em vocês, inclusive, que assim, porque não adianta, na minha percepção, vocês me corrijam, tá? Uhum. Eu acho que não adianta eu só querer fazer uma recuperação judicial se eu não estou com a minha empresa organizada. Porque tem alguns indicadores que vai dizer, eu acho que pro recuperador, se a empresa ela tem recuperação ou não, que um delas eu acho que é o próprio EBITDA, né? O EBITDA, ela dá um sinal se a empresa, ela é saudável. Porque se o EBITDA é negativo, já tem algumas anuances que mesmo com a recuperação judicial, de repente não vai ajudar ele. Nossa, Paulo, acho que assim, você falou tudo. Porque eu acho que nesse caso, com relação à recuperação judicial, o consultor financeiro, o assessor financeiro, aquele braço ali dentro da empresa, precisa obrigatoriamente caminhar com o jurídico. Sim, né? Porque, e tem que existir essa transparência com relação à viabilidade ou não daquela empresa se erguer. Porque a gente pode estar diante de uma empresa que não funciona mais. Exatamente. De uma operação que já não vai mais se transformar. E aí a recuperação judicial, que é um procedimento oneroso, moroso, exige muito, né? Não só do interno, a gente tem um reflexo ali fora, né? Isso, o preconceito que o mercado tem com relação à empresa que está em recuperação judicial. Então, se você não tiver essa atividade em comunhão, a gente tem só ali um pezinho, um degrau para lá em cima chegar na falência. Né? Eu acho que são 2 pontos que eu observei numa empresa que eu acompanhei o processo ali, né? Não a parte, mas assim. A primeira é a questão assim, visual dos números, se é uma empresa que realmente ela tem futuro. Eu acho que é por isso que aquele 1 ano que dá ali para ele montar o plano de negócio dele, para depois definir se vai ter falência ou não, acho que acredito que isso na recuperação judicial. É mais ou menos isso. É exatamente para saber se tem, se a empresa vai ter jeito de pagar essas contas, seja com ativos ou seja com a própria operação, é isso, né? Porque assim, quando você entra com um pedido de recuperação judicial e você tem um deferimento do processamento pelo juiz, você tem ali um período de um gargalo financeiro. Você fica por 180 dias sem poder ser executado, sem ter os seus bens penhorados. Dá um fôlego ali, né? E esse prazo pode ser prorrogado por mais 180 dias. Então, a gente está falando exatamente de 1 ano. 1 ano que você vai poder conversar com aqueles credores, você vai estancar aquele endividamento, porque você para de ter atualização, correção monetária, juros, enfim. Então, você consegue resolver. Que legal. Né? Você fecha as portas. Bom, aqui eu devo vocês, vamos se organizar aqui, vamos ver como que eu consigo pagar. Essa é a minha capacidade financeira. Legal. E é isso que a gente consegue fazer hoje. E esse plano, acho que é o que vai mostrar para os credores a tua boa fé, né? Com certeza. Que é o que vai, na verdade, convencê-los a te dar prazos, acredito, sobre isso. Né? Eu acho que essa parte da recuperação judicial é muito interessante, porque você literalmente coloca o devedor, né, a empresa que está em dificuldade financeira, junto dos credores. Os credores, eles vão acessar
todo o histórico financeiro, a realidade financeira da empresa. Então, eles vão ter acesso aos documentos, aos lançamentos, né, as escriturações contábeis mensais. Então, o seu credor, ele sabe qual que é a sua viabilidade de pagamento. Bacana. Ele sabe que você não está deixando de fazer aquele acordo porque você quer. Porque você realmente não pode. Entendi. Porque você não tem como, né? Você não isso tem eu achei espaço, que né? Você tocou num ponto que seria até a próxima pergunta, você já adiantou, porque eu vejo como uma preocupação do empresário, se ele está ali numa recuperação judicial, o que ele vai pensar a primeira coisa? Qual cliente que vai confiar no meu produto ou no meu serviço, se eu estou nessa fase? E qual que é o fornecedor que eu vou conseguir comprar alguma coisa? Então, isso que você falou é de extrema importância, já que os credores vão estar e os fornecedores, depois que aparecem esses fornecedores, eles têm acesso também para dar essa tranquilidade, porque tem que ter uma certa segurança ali. Como é que vai vender para essas pessoas sem ver? Não sei se você concordo, Rosiele, nesse sentido, dessa preocupação ou não. Não, sim. Daí eu gostaria que depois a Tem até aquela respondesse. questão dos fornecedores parceiros, né? Que assim, a empresa tem que manter algumas relações que vão ser melhores do que as outras, para que ela consiga comprar, né? De pessoas específicas. Porque assim, o que eu entendo da questão da recuperação é que todo mundo vai ter acesso aos documentos contábeis, né? Porque tem o relatório mensal ali que vai no processo, e o processo é público. Então, todo mundo vai ter acesso. Mas a empresa tem que manter certas relações para que ela consiga, né, se manter no mercado. Eu acho assim, isso é uma questão também muito cultural, né? O procedimento da recuperação é um procedimento novo, como até a gente tinha conversado antes aqui do podcast, e ele ainda existe muito preconceito no mercado, mas quanto mais as empresas pedem e se recuperam, como a gente já viu, a gente já teve experiência de muitas empresas que se recuperaram no mercado e hoje estão voando, né? A própria Dolly. E quanto mais as empresas se recuperam, mais o mercado confia em empresas para poder fechar negócio, para poder comprar dessas empresas. Eu acho que é um processo, né? É um processo. Eu acho que tem dois preconceitos aí nesse sentido, né? Eu acho que dos dois lados, né? Quando se depara com uma empresa que está em recuperação, o credor ele fica com os 3 pés atrás. Fica. Né? Então acho que tem um preconceito também do... Acho que o próprio funcionário também, né? Não, o funcionário quando vê... né? O próprio empresário não quer entrar em recuperação É, judicial, que né? é O uma próprio pergunta- empresário não quer assumir a recuperação judicial, né? Que é uma pergunta que eu ia fazer para você. Eu acho que a gente tem que dar uns 2 passos para trás, porque assim, eu como empresário, tá? Sim. Em qual momento que eu identifico? Você acabou falando, putz, eu não tô conseguindo pagar, tenho dívida, tal, né? Primeiro, tô quebrando um paradigma de alguns empresários assim que, entrar em recuperação judicial não é um pecado, né? Você não está Sim. sendo um transgressor, enfim, coisas que os antigos, até da minha época, falando em Sim. recuperação judicial, é uma vergonha. Vergonha para a família, vergonha para a esposa, vergonha para os amigos, para quem me conhece, falar que eu estou em recuperação judicial. Eu acho que a gente precisa começar aí, quebrar esse paradigma. Eu acredito que é uma ferramenta muito legal. Depois que eu comecei a estudar um pouco mais, escutar, né, sobre essa ferramenta, eu acho que ela é pouco praticada pela falta de conhecimento, como o marido falou. Com certeza. Porque tem esse preconceito, né? No início, se eu falar que eu estou em recuperação judicial, imagine falência, né? Sim. Eu estou falando que eu sou um fracassado, né? Que eu dei errado, né? Que o meu negócio não é... Coisa que alguns até dizem, eu falei, né? Falei que não ia dar certo, exatamente. Eu acho que o brasileiro tem muito isso, que eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é quebrar esse medo, essa falta de conhecimento e dar o primeiro passo. O segundo passo é que eu vou perguntar para vocês, tá, e o que eu faço? O que eu preciso ter? Organização? Antes de eu falar com a doutora, para vir falar comigo, o que o empresário tem que ter na mão, ou pelo menos se preparar para vir falar com você, para falar de uma possível recuperação judicial? Eu penso, Paulo, que ele precisa identificar os sinais de alerta. Então, aquilo que a gente conversou falou antes, né? Então, sobre qual que é a sua real situação. Sim. Quem analisou essa real situação? Foi você? Foi o seu advogado? Foi o seu consultor financeiro? Foi o seu administrativo? Quem te alertou? Como que você chegou a essa conclusão de que você está num estado que precisa de ajuda de algum profissional? Então, você está... Eu falo, né, que um dos grandes erros, e até depois o próprio empresário acaba se prejudicando, é confundir o patrimônio, né, da pessoa física com a pessoa jurídica, e você onerar os bens da sua família para tentar, né, enfim, resolver ali aquele problema financeiro da tua empresa que muitas vezes não vai adiantar. Não havia necessidade. Né? E não havia necessidade, exatamente. Que estava protegido.
eu penso... Pode, desculpa. Não, só nessa questão de indicativos, eu acho que a questão das execuções, ela é um grande indicativo. Porque, por exemplo, já teve um caso que a gente atuou, que o empresário ele estava ali com muitas execuções, então assim, ele estava devendo muitas pessoas, ele tinha até um provisionamento que iria eventualmente acontecer, às vezes vai entrar, né, algum valor, ou existe uma proposta de compra de parte da empresa, então assim, eventualmente pode ser que lá na frente ele consiga ali algum valor para o caixa, mas ele está com muitas execuções. Eu acho que isso é um indicativo que pode ter uma indicação de recuperação judicial. Eu acho que atraso de pagamento... uma perda de um contrato importante, você ter que se socorrer de empréstimos, sim, né? Sim. Ali de forma recorrente, isso também é um sinal de alerta. Eu acho que o principal ali, um sinal que eu vejo dos empresários, que eles, e principalmente os honestos, né? Uhum. Eles deixam de pagar fornecedor ou deixa de comprar produto para a empresa sobreviver, é como se dissesse assim, ele deixa de tomar um remédio para pagar o doutor, né? Não que o doutor não seja importante, né? Mas eu acho que se ele também não se saudar, não ficar saudável, né? Deixar a empresa rodando. Então, peguei um empresário nessa situação, que ele estava tão preocupado em pagar a dívida, que ele acabou ficando pior, porque ele não pagava um fornecedor, ou ele deixava de comprar uma matéria-prima para que a empresa continuasse sobrevivendo. Para pagar a dívida. Para pagar a dívida. Não estou aqui dizendo para pagar a dívida, tá? Mas eu acho que tem uma certa prioridade, né? Com certeza, relação, se né? eu tô num bote, né? Eu me jogo, já me afogo, eu tento... Né? E também um apego, às vezes, igual no caso lá eu nem vou falar o nome aqui, mas da folha de pagamento também. Às vezes o empresário ele tem um apego ali nos funcionários, um apego. E ele precisa, às vezes, cortar uma parte, né? Mas não, óbvio, a folha de pagamento ele vai ter que arcar com a folha de pagamento. Mas assim, às vezes ele deixa de pagar o fornecedor de comprar matéria-prima para pagar a folha de pagamento, sendo que se ele cortasse uma parte, ele poderia ter o valor ali. Enxugasse o custo operacional. Eu achei legal essa da folha de pagamento que você falou, achei muito legal. Sim. Que às vezes você estou fazendo mal ao colaborador. Falei, pense assim, porque ele dá aquela oportunidade de você demitir um funcionário durante a recuperação judicial e pagar posteriormente, né? Sim, pelo menos eu acho que alguns das indicativas de folha. E que muitos empresários também não o fazem, mesmo durante o processo de recuperação, exatamente por causa dessa cultura. Sim. Puxa, eu estou prejudicando. Que eu falei, cara, mas se você não prejudicar um, você vai matar 100. Exato. Exatamente. É que se ele não... Tem que pensar mais objetivamente, né? Nessa hora aí da... E no caso da... Carolina, dessa recuperação judicial, ele já tem que estar com as dívidas ou quando ele... várias dívidas lá não pagas, ou a execução pronta, já iniciada, ou ele pode antever antes de chegar a esse caos ali? O ideal, Amarildo, assim, né? O ideal, né? O cenário ideal seria ele antever. Então, você entender que você vai chegar num momento de colapso financeiro, sentar com esses credores e conversar, porque isso é importante. O seu principal fornecedor tem que saber que você vai entrar numa recuperação judicial. Sim. Ele precisa entender como funciona o procedimento e que você vai realizar o pagamento do crédito, da dívida dele, né? Isso eu acho que é o ponto mais importante. Mas então... Quem trabalha na área sabe, né? Os ouvintes aí vão entender que o processo de recuperação judicial ele nasce pelo menos com 2 anos de antecedência do pedido. Então, você tem toda uma estruturação daquela dívida. Porque para você pedir RJ, você tem que realmente ter ali uma lista de credores dos quais estão envolvidos pelo procedimento. Precisam ser vários credores? Não. Mas aqueles que precisam estar ali naquele plano de reorganização. Exato. Entendi. É porque é uma coisa tão... Às vezes a gente quando pensa em recuperação judicial e falência, a gente imagina apenas os credores, né? Dali que não vão receber. Mas tem tudo, tem os credores, tem os clientes que vão comprar, tem o fornecedor dele ali, tem a família dos colaboradores, porque que dependem totalmente daquilo ali. Então é um assunto importante que... justamente por ser tão drástica essa crise, né, essa gestão de crise, que o brasileiro ele não quer se preocupar com isso. É uma coisa de testamento, né, no Brasil. O pessoal não gosta de falar em testamento, inventário, não quero morrer. Fazer divisão, planejamento sucessório. Como assim? Como que você vai organizar, né? Uma blindagem patrimonial, fazer essa programação e a cultura nossa não está bem. Infelizmente. Tem uma advogada que está na nossa plataforma.
a doutora Silvânia, ela é sobre sucessões e blindagem patrimonial. Então, ela vai falar muito sobre isso também, que é um tabu no Brasil, né? Com certeza. E essa gestão de crise, né, a gente tem que parar de olhar com os olhos ruins. Exatamente. Então, é quando você, imagina a cena, você na pessoa física, na sua casa, dentro da organização da sua casa, o que eu vou ter que cortar, o que eu posso fazer, o que eu vou deixar de ter, de consumir, né, um streaming que eu vou cancelar, o que você vai resolver? Você vai comprar menos, né? Exato. Vai diminuir alguma coisa ali no seu custo de vida para melhorar? Vai. Então, a mesma coisa acontece com o empresário. Então, eu acho que se a gente mudar a filosofia, sabe? A cabeça, a cultura, do tipo, é melhor eu cuidar para que isso não aconteça, então vamos começar antes, vamos contratar um profissional de confiança que possa analisar esse cenário. Será que é viável? Será que é inviável? Porque às vezes pode ser que a recuperação judicial também não seja o melhor caminho. Exatamente. Às vezes não é necessária. Porque muito se fala, né, sobre a recuperação judicial, mas pouco se estuda, né? Se vai a fundo sobre a sua real situação. Então eu acho que esse é importante. E tem eu acho que uma anterior, né? É extra recuperação. O que é a palavra? Não sei. Tem um que não é uma recuperação judicial, é quase como se fosse um acordo que eu nem registro. Que a recuperação extrajudicial acaba que funciona sendo a mesma coisa, só que elas seguem procedimentos diferentes. Uma é judicial, então a gente tem um processo obrigatoriamente, a outra não, ela tramita sempre na esfera extrajudicial e você só tem a homologação do juiz. Agora, vamos mudar um pouco agora para um outro tema, porque está muito pesado essa aqui, né? Mas deixa eu só fazer uma conclusão que é importante. Vamos que depois nós vamos retornar. O que as doutoras comentaram, e eu acho que é bom a gente salientar, porque das palestras que a gente dá mercado da empresa com relação à organização financeira, se não tiver organizado financeiramente a empresa, e vamos separar, que eu vejo às vezes em algumas reuniões, eu sou o consultor financeiro. Então o empresário tem que separar o consultor financeiro, que vai fazer uma análise financeira do que você investe, de consórcio e carteira financeira, do que realmente uma organização financeira da empresa. É caixa, fluxo de caixa, um DRE bem organizado, um balanço bem organizado, nem que seja no papel de pão, ajuda nesse processo. Porque não adianta eu trazer para a doutora, né? Estou devendo. Quanto você está devendo? Não sei. Sim. Mas quanto se fatura? Acho que é mais ou menos. E a tua folha de pagamento? Mês passado eu paguei. Não adianta, né? Nossa, eu já enfrentei situações não parecidas. É verdade? Isso prejudica já. Um monte e alarga mais ainda o processo. Eu trabalhei numa recuperação. Eu trabalhei numa recuperação judicial de uma transportadora. É o básico, né? Que eles já haviam pedido antes, então o processo chegou depois, né? Então já estava mastigado. Que bom. Mas aí, num determinado momento, inclusive eles são aqui do Sul, eles estavam sofrendo constrição dos caminhões. E aí, poxa, me dá então todos os contratos que você tem em vigor, né, existente dos caminhões da sua frota, que possuem alienação fiduciária. A empresa não tinha. Por isso que eu falo, a gente fica reclamando, mas quando você chega, tá bom, eu tenho uma saída pra você, eu tenho um remédio. Não, mas peraí, eu não sei o que eu tenho. Né? Como se eu dissesse assim, eu tenho uma dor, mas eu não sei onde é. Mas eu não sei aonde, né? É a organização financeira, no meu ponto de vista, tá? Que eu acho que as piores situações que as empresas se encontram na hora que vão pedir uma ajuda e a gente acaba recebendo bastante lá, é a hora que eu pergunto isso. Às vezes ela quer vender a tua empresa para isso e já começa a analisar já nesse ponto. Você quer vender, mas você trouxe o valor da tua empresa por onde, né? Qual metodologia? Você tem? Não tenho nada. Eu acho que é. Sim. Falei, então não adianta nem eu te apresentar a doutora. Porque ela vai pedir informação que você não vai ter. Né? Não vai resolver. E só fazendo um adendo aqui, que os documentos fiscais, né, e contábeis, eles têm que estar minimamente organizados, porque ele vai passar por um crivo do juiz e do administrador judicial, e muitas vezes a recuperação ela não é deferida por conta dos documentos. Por falta, a gente até fez uma consulta de viabilidade de recuperação judicial, e a gente estava conversando sobre os documentos, e o cliente não tinha os documentos. A gente falou, então, sem isso, você não consegue entrar. Porque você tem que comprovar, você né, que você tem capacidade de se recuperar. Exato. E para você comprovar que tem capacidade de recuperar, agora tô falando como empresário, não sei a parte legal, né? O que eu vejo é meu fluxo de caixa, cara. Putz, eu consigo, se eu vender mais pela margem que eu tenho, vai sobrar dinheiro para depois eu sentar com os meus credores e falar, vai sobrar isso aqui, e se eu parcelar em 36 vezes eu consigo pagar.
né? Sim. Ou me dá uma carência de 1 ano e eu consigo pagar, mas eu estou mostrando, né, que eu tenho capacidade financeira. E 99% das empresas que procuram a gente não tem isso, gente, por incrível que pareça. Por isso que eu até comentei com você, falei, é um assunto muito bacana de se trazer para se discutir, porque existe não só a falta de conhecimento, não só essa questão de ter a vergonha de entrar na recuperação judicial, mas vem um pouquinho antes, que é os 2 passos que eu falei para vocês. É a organização básica da empresa. Eu acho, Paula, só pra finalizar, tá, Marilda? Não, não deu certo. Prometi, Tranquilo. faz 10 minutos que a gente vai acabar. Não. Eu acho que isso tem muito culpa do crescimento desorganizado do empresário brasileiro. Então, na maioria das vezes, né, e vocês que conhecem mais empresários provavelmente do que eu, você tem aquele empresário que começou com uma portinha, ou então o pai dele tinha empresa. O mesmo problema do crédito tributário, né? Às vezes a empresa nem sabia o que ela tinha que fazer. Então ela não tem organização porque ela sequer sabia. Sequer ela tinha conhecimento para entender que ela precisava de um contador, de um administrador. A coisa vai tomando tamanha proporção, aí você tem que mudar o perfil, né? Não é mais não é seu primo que vai poder ficar fazendo o fluxo de caixa, você tem que contratar um profissional, né? Então, exatamente. Exato. E aí quando a organização, então eu acho que nasce daí. Eu acho que o empresário precisa realmente entender em qual que é o contexto que ele está inserido, Exatamente. Porque ele precisa valorizar esse tipo de coisa, porque senão ele não consegue, né? Exato. Ele acaba sendo engolido. Até mesmo para ele conseguir uma linha de crédito, se ele não tiver emissão de notas, tudo correto, certinho ali, é tiro no pé. Então, Exatamente. às vezes a pessoa fala assim, não, o imposto é muito caro, mas tá caro, mas tá ali. Se você não fizer dessa maneira, que é uma coisa que é crime. E outra. É verdade. Que é Vamos deixar pro tributarista falar. Um convencimento bem legal. Mas e outra, porque ele vai perder alguns benefícios nisso aí, né? Com É o que certeza. eu falo, para o empresário, a questão de você declarar o que você fatura, ele é para quem é da minha época, é o meu lerite, né? O empresário, o meu lerite para eu comprovar lá que eu quero empréstimo, para a pessoa avaliar se eu posso pagar ou não. É o que a única forma que o governo tem, o que o banco tem, né, para saber, putz, ele pelo menos recebe alguma coisa, né, para eu definir ali um percentual. Mas é bacana. Agora, para finalizar mesmo, qual que é o corte? É que a gente ficou discutindo antes lá e a gente assim, mas agora a coisa putz, a gente fala muito do pequeno empresário e do médio, né? Mas quem realmente tem acesso, consegue ter acesso a isso, até como a senhora falou, com relação ao custo, às vezes fica inviável, né? Então, qual seria o corte médio de faturamento de uma empresa que, puta, vale a pena sentar com a senhora e falar sobre uma recuperação judicial? Eu penso, Paulo, que é muito subjetivo essa pergunta. Então, eu não consigo te falar qual é exatamente o faturamento. Então, eu acho que tá muito mais atrelado a questões da capacidade econômica da empresa, o quanto aquele caixa, né, ali, aquela operação, o valor ali tá tomado, qual que é o tamanho do endividamento, e entender qual que é a capacidade financeira da empresa de suportar o processo de recuperação judicial. Ainda que o microempresário e a empresa de pequeno porte tenham um faturamento menor, a gente tem um custo atrelado. Então, não é só a consultoria financeira, não é só o advogado, você ainda tem o custo do processo judicial. Além das custas judiciais altíssimas, você tem o administrador judicial, que é nomeado pelo juiz, que vai arbitrar os honorários dele. Empresa, com né? certeza, é o devedor. Então, além do plano de recuperação, né? Então, do plano de pagamento dos credores, ele precisa suportar todos esses custos. Então, eu penso que antes de pensar em RJ ou não, e estudar o faturamento ou não, é entender qual que é a capacidade e a viabilidade daquilo. Aí, só a gente sentando, se debruçando com relação nos documentos para entender, porque falar agora de números, né, a gente pode ter uma situação que é vantajosa para um empresário que fatura pouco. É isso mesmo. Pegando o gancho dessa desorganização, para a pessoa saber o que ela tem e até o que ela quer, né? Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela quer. Costuma acontecer muito isso no meio das startups. A pessoa ela quer fazer procura aquelas aceleradoras e quer investimento. Só que daí chega lá quer investimento, a pessoa não sabe nem quanto que ela quer, nem aonde que ela vai gastar. Ali, você vai gastar no quê ali, aonde você quer. Então por isso que eu falo que é muito importante essa organização, que não é muita cultura, né? Nossa, sim, aqui. infelizmente.
Agora vamos para um assunto mais, mas depois nós vamos voltar novamente a essa gestão de crise, vamos tomar um fôlego, né? Eu queria falar sobre um pouco sobre a lei do consumidor. Sim. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio, é uma coisa necessária, ele veio, deu uma segurança jurídica para o consumidor. Agora, e na parte do empresário ali? O que o empresário precisa se precaver, né, nessa parte aí do consumidor? Porque protege muito o consumidor. Agora, o empresário, ele tem que se blindar de alguma coisa. O que você indicaria de alguns indícios que ele pode... olha mais nessa parte aqui que você pode ter problema aqui. Tá, vamos lá. Então, a questão do consumidor... Sei que são muitas, é só alguma coisinha só. Exatamente, a gente estava conversando antes aqui do podcast, e assim, a questão do consumidor, antes de qualquer questão, eu acho que o empresário, é a primeira coisa que ele se preocupa, né? Porque existem empresas que não têm nem funcionários, mas o consumidor sempre, ele vai ser ali uma parte da empresa, né? Então, eu acho que todas as empresas vão se preocupar com essa questão. Precisam, pelo menos, né? Se preocupar com a questão do consumidor. Mas, assim, eu acho que a principal questão vai no que a gente já conversou aqui para as outras áreas, que é o que o advogado sempre bate na tecla ali, que é a questão da documentação, a questão operacional da empresa, né? Sobre a operação, como é que está a distribuição, os processos organizacionais da empresa, os documentos. Por quê? Quando o empresário pensa no Código de Defesa do Consumidor, ele já pensa que ele perdeu. Acha que ali é natimorto. Ali eu não tenho... Tudo que eles forem reclamar aqui, eu não tenho chance nenhuma. E não é assim, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele é sim, ele traz uma proteção maior para a pessoa que é hipossuficiente. Não necessariamente é uma pessoa física, é a pessoa hipossuficiente. Então, existem sim empresas que podem ser consumidores. Então, a empresa que está usando o produto ou serviço como destinatário final, ela é consumidora também. Então, por exemplo, eu sou uma empresa e estou utilizando o serviço de um banco como consumidora. Eu sou consumidor. Eu posso reclamar do mesmo jeito que uma pessoa física. Então, se ele vier aqui e negativar meu nome, se ele me fizer uma cobrança indevida, eu posso reclamar. Eu também tenho esse direito. Então, a pessoa jurídica... Há um desconhecimento nesse sentido, né? Que eu acho que é só o consumidor, pessoa física. Não. A pessoa jurídica, ela também pode ser consumidora, inclusive pleiteando questão de dano moral, se tiver ali uma ofensa à honra, né? Da empresa. E, na verdade, o Código de Defesa, ele fala de quem é hipossuficiente na relação, tá? Não que a outra pessoa vai estar sempre errada, não. Mas a pessoa que é mais forte ali na relação, ela vai ter mais meios de prova, né? E eu acho que no Código de Defesa do Consumidor, o que a gente mais fala é sobre a questão da prova, né? Quem tem a prova, a melhor prova é quem vai ganhar, né? Quem vai ganhar ali o litígio. Porque, por exemplo, o consumidor, ele vem e ele alega uma coisa. A empresa, ela tem que estar munida de todos os artifícios para poder ou dar um suporte, óbvio, porque a empresa, ela tem que ter como que eu posso dizer? Filosofia. Como filosofia, dá um retorno pro cliente, óbvio. Sim. O cliente mesmo que esteja errada, exato. Vai lá, tá aqui, já estamos fazendo, evitar aquela reclamação exato, depois, né? Então, assim, a gente atende algumas empresas na consultoria mensal, que ali, o principal problema das empresas, principalmente as empresas de serviço, são os consumidores. Os principais... É a principal demanda. Por quê? Porque o consumidor, às vezes a empresa tá ali rodando, mas assim, existe um consumidor. E hoje em dia, gente, vamos falar, o consumidor, ele tem mais até poder intelectual, né? Ele sabe ele procura mais, ele tem mais informação. E assim, ele tá mais exigente, ele tá mais chato, né? Então assim, ele vai querer serviços melhores, vai querer cobrar produtos melhores e com razão, não tem problema nenhum. Então as empresas, elas também têm que entregar na mesma medida. Principalmente, o que a gente entende que a empresa precisa fazer. Ela precisa ter conhecimento da operação. Então assim, olha, o que eu tô vendendo? O que eu tô oferecendo de serviço? Né? Qual que é a minha distribuição? Questão de produto. Como que o meu produto sai da empresa? Como que o meu produto chega lá? Como que é essa distribuição? Como que ele é entregue?
Ele está sendo entregue de uma forma correta? Com relação aos serviços, a questão dos serviços, ela é bem problemática. Por quê? Porque às vezes o serviço foi prestado de uma maneira correta, mas o cliente, ele está reclamando. Como que você age nesse sentido? Você precisa estar munido ali dos documentos que, você não gostou do serviço, mas você não gostar do serviço não te dá o direito de querer dinheiro de volta, de querer que eu preste o serviço novamente. Não, você não ter gostado não te dá esse direito. Desde que foi feito. Se foi feito da maneira correta, não tem problema nenhum. Claro, se eu tiver feito alguma coisa errada, eu vou precisar ali ou devolver o valor, ou prestar um novo serviço, ou fazer o abatimento do preço. Isso daí, tudo bem. Mas como que eu provo na questão dos serviços? Eu preciso ter a minha documentação totalmente alinhada com a minha operação. Então, eu estou fornecendo um serviço de estética. Eu estou fornecendo um serviço de saúde. Como é que estão suas fichas? Como é que estão seus termos? Eles estão preenchidos? Porque isso acontece muito com os nossos clientes. A gente vai lá, o consumidor está reclamando. O que você fez? Fez um serviço aqui, um serviço médico. Cadê sua ficha de anamnese? Não preenchi. Aí fica difícil, entendeu? Por quê? Porque como que eu vou falar pro cliente, você veio aqui, você fez isso em tal dia, foi prestado da maneira correta, então não tenho que te devolver. Porque entendeu? Fica mais difícil. Óbvio, de provar, a gente sempre vai. Por isso que na consultoria mensal, a gente tenta sempre fazer esse jogo de cintura. A empresa, ela precisa ter esse suporte. Pode ser de um gerente, pode ser ali de um pós-venda, pode ser de um jurídico. Essa pessoa que converse com o consumidor, que fale pro consumidor, que dê esse suporte, né? Mesmo que o consumidor esteja errado, né? Você precisa ter ali aquele jogo de cintura para falar, olha, o que aconteceu? Às vezes, falar a realidade, o consumidor tá até errado, a gente fala, vem aqui que eu te ofereço uma cortesia. Não vou te devolver o dinheiro. Eu te ofereço uma cortesia. Não quero. Então não tenho o que fazer, entendeu? Mas se a empresa está munida dos documentos corretos, tanto dos produtos quanto dos serviços. Eu acho que é a melhor saída para que dê tudo certo, né? Mesmo porque principalmente de estética, porque tem dois tipos de obrigação, aquela de resultado e a de meio, de prestação de serviço, né? Sim. Então, se é de meio, por exemplo, vai fazer uma cirurgia plástica, mas a mulher fala assim, eu não fiquei bonita. Então, exato. Mas não é para ficar bonita, tem que ver se foi o meio, se foi feito da maneira correta. Se ela não tem toda aquela documentação, fica difícil de cobrar. Agora, quando é uma obrigação de resultado, eu pego um encanador, levo lá, eu quero que conserte essa torneira, ele vai lá, ele deixa tudo bonito o encanamento, mas ele não coloca a torneira. Então não tá pingando. Tá pingando. O serviço não foi prestado. Acontece isso até com a questão mesmo do jurídico, né? A nossa obrigação é uma obrigação de meio. Mas às vezes a pessoa não aconteceu do jeito que ela quis e aí ela quer reclamar. E não é assim. Se você deu a orientação correta, você tá munido da razão, né? Por exemplo, existe até no escritório uma questão muito médica, né? Que existem algumas orientações para clientes. Você quer fazer tal cirurgia? Então você não pode fazer isso, isso, isso. Aí o cliente vai lá, faz a cirurgia e faz exatamente toda a recomendação ao contrário. Deu errado? A gente deu a recomendação certa, você não seguiu. Entendi. Entendeu? Então, assim, não tem o que você reclamar. Por isso que documentação é tudo, né? Como o nosso público aqui, o seu público, principalmente, aí vai do Brasil todo, a gente vê muito ali no TikTok. Eu vejo TikTok. Todo mundo, né? Está mais para Orkut que para... Orkut, né? Já passei pelo Orkut. Eu nem se fala, então, né? Já até antes do Orkut. Mas eu vejo ali, tem alguns profissionais, entre aspas, que ficam ajudando o consumidor. Tipo, lá em São Paulo tem um repórter que vai com o consumidor na loja, tem o Celso Russomano. Eu, como empresário, diz assim, cara, não vai ser o caso aqui em Curitiba, acho que em Curitiba nem tem, né? Mas o empresário de São Paulo bate um Celso Russomano lá na porta dele. Quais são os direitos do empresário nesse sentido? Tem que acatar, pronto e acabou?
É muito subjetivo isso, né? A gente precisa analisar no caso a caso. Por isso... eu acho que no nível de autoridade, vamos dizer assim, né? Porque, ele está expondo, uma né? lei. Ele tá, o exatamente, Código de Defesa dos Consumidores que fala a respeito de você não pode expor a pessoa na cobrança. Né? Eu acho que o consumidor já está errado aí, né? No momento que ele vai cobrar da empresa com mídia, né? Você não dá nem direito do empresário de resolver a questão, né? Você está expondo a atividade, né? Preciso. Bem perigoso, mas às vezes eu acho que perigoso. até ele recorreu. Vamos supor, já veio falar comigo 10 vezes e não funcionou. Mas é o meio correto? Quer dizer, eu como empresa, por mais que eu não tenha atendido ele vai e me traz um repórter lá, televisionado e tal, para resolver um problema que não foi pelo meio jurídico. Sim. Como que eu faço? Eu acho que, assim, ali no momento, eu acho que é apagar o incêndio, né? A gente precisa ter uma atuação ali de, o que aconteceu, vamos tentar resolver. E ali prestar pelo menos um atendimento, né? Uma devolutiva. Uma devolutiva para a imprensa. Mas ali, posteriormente, eu acho que isso é passível, sim, de eventualmente uma indenização por dano moral, né? Porque a empresa está sendo exposta. É que hoje em dia as pessoas... Pensou em empresa, pensou que tá errado. E não é assim, né? Assim. Que acho que porque tá na internet é um mundo sem lei, né? Então não é. É perigoso, cara. É perigoso, porque você vai expor às vezes você vai expor e a empresa está correta. Nesse sentido. Você mas da minha não época. vai ter. Você vai lembrar. Lembra que a gente falava Paulo, assim, vale mal de uma pessoa e 5 saberão, Fale mal, faça mal o seu serviço e 10 pessoas saberão. É uma verdade, né? Faça bem o serviço. Você vai receber 2, 3 indicações. Você lembra disso? Hoje na internet. Aquela escola em São Paulo, eu lembro daquela escola de criança que fizeram uma denúncia e foram lá e quebraram a escola inteira. Fechou a escola, né? E me parece que não no final das contas, eles estavam certos, né? Em Curitiba aconteceu isso também. Então, o risco é muito grande nesse sentido. Ô, Paulo, a gente teve um cliente que aconteceu uma situação parecida, tá? O consumidor dele ali ameaçou. Então, a ir com a mídia, com a televisão, a fazer acontece denúncia, direto, gente. Eu vou na internet, eu vou fechar a sua empresa. A orientação foi, olha, dono da empresa, se você se sentir confortável, atenda. Não quer se expor? Você não é obrigado a atender. Fecha a porta, peça o e-mail, o telefone do contato, a gente judicializa, né, a questão ali, torna aquilo jurídico e deixa que os advogados conversam com os outros advogados. Acho que não dá pra ficar dando um ibope pra esse tipo de atitude. É perigoso pro empresário. É perigoso, né? Porque eles provocam, né? Você é um ser humano, né? Ali você às vezes tá até com uma boa vontade, né? Mas começa a estigar, você chega lá, poxa. Socialmente. Já falei que eu vou ajudar, já falei que eu vou fazer, você quer que eu faça mais o quê? Socialmente o empresário é mal visto, né? Sim. Então, e a gente tá falando só de televisão, né? Mas se você pensar, tem eles Instagram. exorcizam, né? A figura do empresário. É alguém que ganha muito dinheiro, sempre alguém rico, né? Na verdade, não tem. A gente tá muito longe. E hoje o mundo universo quem produz, né? E hoje em dia, com a mídia, alguns consumidores, né? Não todos, mas usam desses artifícios para tentar fazer aquele jogo de troca com as empresas. Eu vou te expor no Instagram, eu vou te expor ali, até na avaliação do Google, aconteceu já com um cliente nosso, de consumidor vinculando informação falsa ali na avaliação. Acaba sendo meio de coisa. A gente teve que notificar, falar, olha, essa informação é falsa, se você não tirar, a gente vai judicializar a questão. E foi lá e apagou. Por isso que tem que ter essa atuação ali do advogado. Bacana. Uma assessoria, né? Uma atuação ali junto com a empresa, né? É que muitas vezes o empresário, ele se submete a fazer essas coisas até por falta de conhecimento, né? Sim, porque o profissional que vai dar essa orientação. Aí que tá os profissionais do Leal Office 360. Ali você vai ter todo esse apoio. Além desse time de peso que nós temos aqui, temos mais outros profissionais lá que vão dar todo esse apoio aí para o empresário. Agora, pegando esse gancho até na parte da orientação de um marketing de vendas. Normalmente o empresário, ele está fazendo aquela venda, ou a venda ativa de porta em porta, mas sempre no meio orgânico, ou a venda passiva, que ele aguarda o cliente vindo até a sua empresa, daí ele quer escalar, daí ele vai para o digital. Sim. E daí ele tem que fazer as publicidades, daí ele começa a prometer muitas coisas. O que ele tem que tomar de cuidado ali, até para evitar uma propaganda enganosa nesse sentido aí também? Pode reverter contra toda essa publicidade para o empresário? Não, sim. Na questão da publicidade, ele não pode
vincular informações falsas. Ele precisa ali vincular somente o que ele está vendendo Ele mesmo. pode cumprir, realmente. Né? Exato, porque Uhum. isso sim é passível de responsabilização ali no Código de Defesa do Consumidor. Essa questão, ela tem muito a ver com a operação do cliente, né? Porque, assim, existe a operação de serviço, às vezes, hoje em dia, com a internet, muitas pessoas estão vinculando cursos, né? Então, nesses casos, a gente recomenda que, você vai vincular o curso, então você vincula uma parte do curso. Após ali aqueles 7 dias de arrependimento, você entrega o resto do serviço. Isso tem funcionado bastante, porque a pessoa que quer realmente comprar seu curso, ela vai ficar porque ela quer ver o Se fizer sentido resto. para ela vai querer dar Exatamente. continuidade, né? E com relação ao serviço, é muito essa questão da operação. Como é que tá a distribuição? Como que saiu o produto daqui? Quem foi que entregou? Né? Porque a gente atende um e-commerce de roupas que existe muito isso. Às vezes a pessoa usa a roupa, ela entrega a roupa com cheiro de perfume, ela entrega a roupa, às vezes, muitas Suja, vezes danificada, suja. Nossa. Isso daí não é passível de devolução. A gente entrega novamente para o cliente. Fala, olha, informa para a plataforma, a roupa está danificada, ela não é passível de devolução porque ela foi utilizada, não é arrependimento porque não gostou. É um arrependimento que a pessoa usou, não quis mais e De quis forma devolver. fraudulenta. Isso não Perdeu a pode utilidade, acontecer. né? Né? Então, assim, o empresário, ele tem direitos também, né? Esse direito de arrependimento, e também com relação às garantias, não pode ser utilizado de forma indiscriminada. A pessoa tem que usar isso também com parcimônia, Certo. né? Agora, voltando ali para o caso das gestão de crises ali. Quais os casos mais comuns? Um caso mais comum, nós estamos quase chegando aqui. Pode O caso que é mais comum referente que pode provocar a falência do empresário. Dívida, Quais são as execução fiscal, ou é uma dívida de compras de produtos? Você tem uma oneração o percentual muito alto de oneração do fluxo de caixa, então você já deixa de ter rentabilidade, né? Você começa a acumular dívidas de todos os lados, então vem ali os credores de todas as formas, e aí você tem a insuficiência, né, da operação, do resultado financeiro para cobrir aqueles gastos. Então, normalmente acontece dessa forma. O empresário, ele vai tentando, então ele vai pegando empréstimo, ele vai dando bem, garantia, ele vai vinculando o patrimônio pessoal à pessoa jurídica, e aí no final das contas ele não tem mais de onde tirar, a operação dele já não é mais rentável e aí ele quebra. Na maioria das vezes é assim. Normalmente, então, não é um caso apenas isolado, que isso aqui me provocou a minha falência. Normalmente é uma sequência de... Você tem alguns de casos, erros. Amarildo, muito específicos. Por exemplo, o cliente é 100% fornecedor. Vou dar um exemplo. 100% prestador de serviço da Petrobras, da Vale. E aí ele tem lá 300 funcionários, acaba aquela obra, ou então ele quebra aquele Perdeu o contrato, cliente. ele não tem mais o que fazer, e aí ele fecha. Esse é um exemplo. Mas são casos bem menores, é uma minoria. Certo. Na maioria das vezes a gente tem uma ordem de fatores que acabam combinando ali na falência no final das coisas. Se você falou uma coisa bem bacana, uma curiosidade agora. Quando é pressão, vamos supor, eu tenho um CNPJ e faço... Vamos falar do meu negócio da Revigor. Eu tenho um CNPJ da Revigor e quando eu vou fazer uma usina, eu tenho vários outros CNPJs daquela obra. Né? E eles falam de uma empresa grande que costuma, ou do governo, né? Você tem um CNPJ lá, aquela obra, aquele serviço está prestando, e de repente, agora não vou mais pagar, porque o que você entra também no Código do Consumidor, né? Vamos dizer assim, tem um caso aqui no Paraná, inclusive, que o fornecedor, eu acho que descumpriu o contrato, consequentemente foi destratado, né, o acordo, e todo mundo ficou a ver navios, funcionários, enfim, daquele CNPJ. Isso acaba atingindo o CNPJ raiz também, ou aquele CNPJ ele acaba trabalhando uma recuperação judicial, uma falência daquele CNPJ? Paulo, eu acho que assim, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa analisar o caso de que modo? A gente precisa entender se aquela falência, né, então aquela morte daquele CNPJ realmente aconteceu por causa da perda daquele contrato. Isso. Se você teve
você obteve o recurso daquela empresa, mas fez uma confusão patrimonial, ou então teve remessa dos valores para o grupo econômico, aí sim você vai estender essa falência para vice todos jeito, os... tudo né? certinho, Aí é fatalidade. é só aquele CNPJ, Pode acontecer. por mais que seja fazendo parte do CNPJ raiz. Sim, assim. sim. Inclusive, tem um caso em São Paulo bem emblemático, eu não vou citar nomes porque Sim, eu sim, acabei sim. atuando ali, né? Claro. Então, a gente não pode falar. Uhum. Mas foi um caso de uma grande construtora, que é um grupo, né, econômico. Então, nós tivemos 3 CNPJs que faliram, 3 que continuaram em operação, porque eram CNPJs viáveis, empresas viáveis, e não tinha confusão na operação entre as 3 e as outras 3. Bacana. Então, a gente teve uma separação. É importante isso, né? Legal, porque a não. empresa tem função social, então não dá pra gente simplesmente desistir daquela Sim. empresa, porque, né? Sim. Tem que ter essa é muito ruim usar essa palavra, mas tem que ter a inteligência, né? De entender que talvez esse braço já não sirva, mas os próximos podem... E essa informação é bastante importante, até pela plataforma ter esse acesso, né, de profissionais como a doutora, que agora em outubro, novembro, as empresas começam a trabalhar seu planejamento estratégico, né? Sim. Eu agora, como empresário, eu sugiro aos empresários a contratar os advogados para participar do planejamento estratégico. Com certeza. Né? Porque olha que informação valiosa, né? Sim. Se você trabalhar bem certinho, separando as pessoas envolvidas, as pessoas jurídicas envolvidas naquele trabalho, no seu planejamento estratégico para 2026, de repente pode ser uma coisa muito mais segura, né? Principalmente com contrato de risco, né? Com certeza. Que pode ser rompido a qualquer momento. Sim. Obrigado. Eu acho, Paulo, só aqui, finalizando o racional, né? A gente falou muito e eu acho que a palavra que é mais importante de tudo, né, dentro de uma empresa é a organização. Então, é a organização para ter processos dentro da operação, para você conseguir se blindar da acusação de um consumidor, né, maldoso, Sim. que, enfim, tenta utilizar a lei de forma vantajosa exclusivamente para ele, mas também para esse lado operacional, financeiro, econômico, que é tão importante, né? Legal. Pô, bacana. Aí, ó. Ó a plataforma para planejamento estratégico, cara. É isso que eu vou... É a próxima. Profissional é de isso que eu peso vou aí tocar. para ajudar no planejamento estratégico das empresas. Tocar agora nesse assunto aqui. Eu queria ver de vocês 3, começando pela Carolina, que forma que você acredita que, estando na plataforma Lea Office, o que você pode gerar de benefício para o empresário que está ali, para tirar as dúvidas deles? O que é a melhor forma, o que você acha que é o melhor para você oferecer para o empresário? Eu acho, Amarildo, que a principal, acho que o principal benefício para o empresário da plataforma é a facilidade de contato com um grande profissional. Sim. E aí, assim, modéstia à parte, né? Mas eu falo um pouco com propriedade, trabalho com isso há alguns anos, mas não só exclusivamente com relação à gestão de crise, mas todas as outras áreas. Então, você tem facilidade para ter acesso a profissionais renomados, experientes e que podem, de fato, colaborar para o empresário, né? Para que ele continue sendo empresário. Porque o empresário, o que é? Tem até aquele termo que fala solidão do CEO, né? Sim. Ele fica numa situação que às vezes ele tem que resolver problemas que não está ali no meio dele. Ele precisa de um especialista. E às vezes ele tem o corpo jurídico ou os especialistas na empresa dele, mas ele não fica numa situação confortável de falar. É o sobre o desconforto problema para trazer dele. um conforto depois, né? Então, ele tendo essa válvula onde um local que ele pode conversar de maneira rápida, acessível, sem burocracia. Com certeza. Então, eu acho muito importante isso aí. E na parte de defesa do consumidor é mais ou menos isso também, né? Exatamente. É como a gente falou, essa parte é uma parte que todas as empresas vão ter, né? A parte do consumidor. Todas as empresas devem se preocupar. E não só isso, né? Em todas as áreas, eu acho que o empresário, às vezes, ele fica meio receoso com o advogado, porque geralmente o advogado é aquela pessoa que sempre fala não, né? Ah, eu quero fazer tal coisa. Não, quero fazer tal coisa. Eu acho que se o empresário tiver o apoio de uma plataforma como a Lea Office, ele vai poder ter a consultoria ali em todas as áreas, né? Para poder impulsionar o negócio dele, que é isso que ele quer, né? Ele quer resolver os problemas, ele não quer dificuldade, ele não quer ouvir não. Então, eu acho assim, eu tenho um problema em tal área. Ele vai lá e consulta um profissional competente. Acho que é a melhor coisa da plataforma, é poder
consultar cada profissional para cada área que ele tem a necessidade ali. É porque daí ele recebe o que ele quer, na verdade, é resultado, né? Ele quer resolver uma situação e ele não precisa de dúvida, né? Tudo aquele lá, você vai comentar com um amigo, né? Vai confabular com um amigo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, agora, quando você tem um profissional, não é dessa maneira. E tem a maneira de prevenir também, né? Uma consultoria, normalmente você antecipa esses resultados, né, Paulo? Eu acho que é o início ali, eu acho que a ponta do funil, do pavio antes que exploda ali, né? É você trazer profissionais que realmente ajudem a fazer essa prévia organização. Se você, né, se deparou com a sua empresa, poxa, não tem um fluxo de caixa nem que seja no papel de pão ali, analisando o que é pelo menos a entrada e saída, né? Não vamos entrar nem no mérito da classificação da conta, que ajuda bastante para saber se tem ali uma ponderação, se a empresa é capaz ou não de se aguentar. Eu acho que começando por uma consultoria, né, é o nosso caso ali, que a gente dá todo o apoio da consultoria, dá todo o aporte para que o empresário consiga se organizar, até para o valuation, principalmente, quando ele quer vender, né, já começa por essa organização. Então, quem dirá para entrar no processo, para falar com um advogado, para falar de uma recuperação judicial. Então, eu acho que o Leal Office ele vem ali trazer esse acesso a profissionais para que isso aconteça de forma mais rápida, né? Pelo menos direcione ele para que ele precisa, né? Quem ele precisa buscar. Então, vai haver situações que provavelmente vão me procurar no Leal Office que eu vou dizer, vamos fazer uma conjunta, porque eu acho que vai precisar da doutora, né? Com relação à recuperação judicial ou, né, do consumidor, para resolver aquele assunto, né? Às vezes não só um profissional, mas o legal é que vai estar todo mundo ali na mesma comunidade, né? E o acesso vai ser muito mais rápido. Eu acho que trazer essa consciência também pro empresário, né? Porque às vezes ele nem sabe disso. Eu preciso organizar, eu preciso da consultoria. E aí, com a plataforma, ele vai poder... Putz, eu preciso fazer isso. Então eu vou primeiro me organizar. Mas caso ele já esteja ali no incêndio, né? Não, precisa apagar o incêndio. Então eu vou procurar alguém que apague meu incêndio. Exatamente. Acho que a plataforma vem trazer isso. E você descentraliza, né? O advogado que vai resolver seu planejamento sucessório, de repente não é o mesmo advogado que vai conseguir te ajudar no planejamento tributário. O advogado que lida com gestão de crise não é o advogado que vai poder te ajudar numa questão trabalhista. Então, acho que é importante você ter essa descentralização, né? Porque, assim como todas as áreas, o direito tem muitas vertentes. Então, você conseguir separar isso, eu acho que é perfeito. Traz resultado, né? O advogado ele tem uma similaridade muito com o médico, né? Sim. Tem gente que quer consertar as costas, mas procura o especialista do pé. Não faz sentido nenhum. Não dá, né? Ele não vai poder te ajudar, eu trouxe esse exemplo? Porque no mercado de empresas, vem clientes lá e falam, olha, nós vamos começar a negociação da tua empresa, eu preciso que você tenha um advogado especialista empresarial, tudo bem? Volta e meia chega com um amigo que é do trabalhista, que é um amigo que é do civil, que é amigo que eu falei, bom, o risco é teu, mas o ideal é que você pegue um profissional especializado, porque ele tem o dia a dia daquele juiz que trata daquilo, ele tem o dia a dia daquele processo, né? É diferente do cara que é do advogado que é trabalhista, que vai ter que entender primeiro me desminto se eu estiver falando errado, né? Mas eu acredito que eu tenho essa dificuldade como consultor, né? Às vezes o pessoal, você faz consultoria de processo? Eu falei, não, eu conheço. Poderia fazer? Poderia, mas eu vou demorar muito mais tempo do que um consultor que já faz isso todo dia. E eu acho que o advogado é a mesma coisa. E na área do direito, é que a pessoa mais leiga, ela acha que porque é advogado, ele entende todas as leis. Exatamente. Quem dera, você vai falar assim, é um crime digital, é um advogado do direito digital. Eu tive um problema de marcas lá, de patente, vai ter lá de propriedade industrial, que tem a advogada, no caso é a doutora Andressa, que tem na... Mas eu acho que é aí que diferencia os bons profissionais, né? Diferenciando. Eu vou fazer um show lá, contratar vai tocar música lá de vários cantores lá, tem que consultar um advogado de direitos autorais ali. Pelo amor de Deus! Não é o tributário que vai fazer isso. Assim como você tem um problema tributário e quer conversar com o direito trabalhista, então, previdenciário, então, cada um no seu quadrado, sempre falo isso. Com certeza. Eu acho que, Evarildo, assim, tem várias qualidades a plataforma, então é difícil falar, né? São várias coisas, mas eu acho que essa daí é uma das grandes. Esse que eu sempre quis em mente, de facilitar esse acesso. Curar a dor e gerar o resultado. O acesso dele chega, esse caso aqui, agora essa parte aí é a parte tributária. Tá bom, ele vai lá e acessa e já agenda
o advogado de direito tributário. Ah, não, isso aqui é marcas e patentes, você vai conversar com um profissional de marcas e patentes, não é o advogado da parte jurídica, daí vai no profissional de marcas e patentes. Segurança cibernética, vai na segurança cibernética. Então, eu acho que isso facilita muito o empresário, que é fácil acesso, sem burocracia. Eu acho que isso que é importante. E chegamos ao final. Eu gostaria de agradecer imensamente as duas advogadas que vieram lá da capital aqui, especialmente para isso aí. Eu que agradeço, viajar. Marildo. Muito obrigada. Prazer estar aqui Obrigada, com vocês, pela troca, pelo papo. Acho que foi muito, muito importante e enriquecedor, né, para os empresários. Espero que ajude, que eles consigam entender a importância, né, de acompanhar os processos, entender qual que é a real situação da sua empresa. E, se for o caso, a gente fale, abre outra e vamos embora. Com certeza. Exatamente. Isso é o mais importante. Não é? Não pode desistir, a gente Não tá pode valendo, desistir, pelo amor de exatamente. Deus. Obrigado, Graziele, também. Muito obrigada, Marildo, pela oportunidade. Acho que foi realmente um papo muito enriquecedor. Espero que a gente tenha ajudado pelo menos um pouquinho. E pode contar com a gente, o empresário. Ótimo. Precisar. Paulo, obrigado aí, meu Eu que amigo. agradeço, eu que agradeço. Mais uma vez aqui, me ajudando nesse assunto tão importante, né? Eu fiz questão que ele viesse nesse bate-papo nosso, que está bem relacionado, né? Sim. Esse assunto consumidor, gestão de crise e a parte de consultoria. Eu acho que é muito importante isso aí. E estamos ao final de mais um podcast. E se fizer sentido para você, que todas essas informações que eu acredito que tenha proporcionado muitos conhecimentos a todos nós nesse sentido aqui. Compartilhe isso com seus amigos, que às vezes algum amigo, alguma pessoa possa estar justamente precisando dessas informações. Isso aí. Aqui a gente tem um lema de compartilhar conhecimento. Esse, quando eu quis criar o Leal Office, foi nesse sentido ali, de gerar e levar conhecimento para as pessoas. Esse mundo tão corrido, os desafios do dia a dia do empresário, ele acaba se esquecendo de si próprio. Ele pensa na empresa sempre e ele fica naquele desespero ali. A gente tem que ter um lema que eu sempre gosto de falar: nós não podemos resolver. O empresário moderno, ele não pode resolver os problemas atuais com as soluções do passado. Vai essa dica para você aí. Esperamos você até o próximo episódio. Até mais.